Mais uma vez, meu nome é Emerson, faço parte do Departamento de Comunicação da Igreja Central. Estamos aqui com nada mais, nada menos do que o pastor Luiz Gonçalves, responsável por toda a parte de evangelismo para a América do Sul. Tudo bom, pastor? Tudo legal, Emerson. É um prazer muito grande nós estarmos aqui na Igreja Central de Salvador, recebendo o senhor que já participou do primeiro culto e agora nos dá esse momento para conversarmos um pouquinho sobre o trabalho de evangelismo da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor, que peso e que grande responsabilidade o senhor tem carregado. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu aprendi uma frase que fala assim: descubra o que você gosta de fazer e você não terá mais trabalho. Eu faço o que eu amo. Então, é uma responsabilidade? É. Mas a responsabilidade é de quem? É de Deus. Eu sou o instrumento dele para administrar e coordenar o evangelismo. E hoje, na América do Sul, nós somos em 311 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de adventistas, cerca de 4 mil pastores, e a cada 2 minutos nós batizamos uma pessoa. Amém. Na América do Sul. Amém. Pastor, resumindo, fala um pouquinho do chamado, aquele trabalho que o senhor desenvolveu, pelo menos quando eu conheci em São Paulo, mas antes eu acho que o senhor também fez algumas semanas de orações no exterior, até chegar à divisão sul-americana. O senhor pode resumir um pouquinho? Sim, na verdade eu não faço semana de oração, eu faço semana de evangelismo, né? Porque a semana de oração é uma mensagem interna para a igreja, e semana de evangelismo é uma linguagem para fora. Então, eu como evangelista faço as semanas de evangelismo voltada para um público-alvo que é o público de fora. Eu falo para católico, falo para evangélico, falo para ateu, falo para gente que não tem religião nenhuma, eu falo para budista, islâmico, judeu. Esse é o meu rebanho. Eu trabalho com esse povo. E são pessoas espetaculares. Deus tem seus filhos, sabe, em todos os lugares. E, na verdade, eu era sacristão da Igreja Católica. Então, por aí você já imagina, né? Então, Deus me chamou, eu fui missionário por 15 anos. Missionário não é pastor. É como se fosse um obreiro bíblico, mas a gente usa o termo missionário, que é um termo mais conhecido. E até que, em 1997, Deus me chamou para ser um pastor e continuar fazendo o que eu fazia, mas como um pastor. E eu me tornei, então, pastor adventista a partir de 97 e me tornei um líder de evangelismo na igreja, na região de São Paulo. E já como um líder de evangelismo da igreja, aí somente depois eu fui para o colégio fazer teologia. A minha história é engraçada e interessante, porque primeiro eu me tornei pastor e depois fui fazer teologia. A regra é, primeiro tu faz teologia, depois tu é pastor. No meu caso é pastor primeiro, teologia depois. E assim foi. Então eu trabalhava numa região de São Paulo, fui para uma região maior, a gente chama de associação, depois união, são regiões maiores, fazendo a mesma coisa. E finalmente Deus me chamou para fazer o mesmo trabalho numa região maior ainda, que no caso é a América do Sul. Hoje, a América do Sul, nós falamos 2 línguas oficiais e mais 4 que são dialetos locais. As oficiais são português e espanhol, e as locais são quechua, quechua é uma delas, a outra guarani e a outra aimara. Então são línguas que o pessoal não sabe, mas na América do Sul, no Paraguai, entendeu? No Peru, na Bolívia, você tem esses outros dialetos. Então foi assim que Deus me chamou. Estou aqui para dar esse testemunho e louvar o nome de Deus. O Espírito Santo, com certeza, ele nos dá sabedoria, ele nos motiva e nos inspira. E a gente tem sentido que nos últimos anos a igreja tem feito mega projetos de evangelismo. E o último foi o Impacto Esperança, a distribuição do livro A Grande Esperança para milhões de pessoas, não só no Brasil, como na América do Sul. Fala um pouquinho desse trabalho tão significativo. Para nós adventistas, pregar o evangelho, nós não usamos apenas um método. Você vê, nós temos um trabalho voltado para jovens, chama Caleb. É evangelismo com jovens e com os adolescentes. É uma modalidade, é um método.
Nós temos um outro método que é através da ação social, através da ADRA. Nós temos um outro método que é através da literatura, como você me perguntou. Porque existem pessoas que não frequentarão a igreja, ou não querem frequentar a igreja. Então, quando a pessoa não pode vir à igreja, a igreja tem que ir até elas. E nós podemos ir até as pessoas através da internet, da televisão, do rádio e da literatura. Mesmo sabendo que uma porcentagem menor lê, nós devemos dar os livros para quem lê e para quem não lê, para estimular a leitura. Então, se você observar bem, esse trabalho tem vários objetivos. Um deles é levar de uma maneira cultural a palavra de Deus. A outra, estimular a leitura. A outra, dar uma mensagem. E a outra, mobilizar um grupo para levar esperança para as pessoas. Em um só dia, como você mencionou, Impacto Esperança, nós entregamos na América do Sul 50 milhões de livros. Amém. Em um dia somente. Então isso é espetacular. Então, entregar livros para nós faz parte de uma cultura bíblica, uma cultura cristã. Porque quem lê mais, sabe mais. Pastor, uma das características, quando a gente fala em pastor Luiz Gonçalves, e o pessoal, quando comenta assim, se reúne na rodinha, diz, o pastor Luiz Gonçalves tem PhD em Apocalipse. Como surgiu realmente esse gosto, esse interesse e, de certa forma, esse aprendizado que o senhor hoje domina tão bem de um livro que, para muitas pessoas, é como se fosse o bicho-papão da Bíblia? Uhum. Claro. Na verdade, eu não sou PhD em Apocalipse, mas entendi perfeitamente o que rola numa conversa. A verdade é o seguinte, eu sou apaixonado por profecias, porque a Igreja Adventista é um movimento profético. E se você observar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela trata de uma profecia, que é o plano da salvação. Como tudo começou, como o pecado surgiu e como tudo vai terminar. Isso é uma profecia. Então, as pessoas que entenderem, por exemplo, Daniel capítulo 8, ligado com Apocalipse 10, a pessoa que entender isso, a vida dela muda. Porque profecia é como matemática. 2 mais 2 tem que ser 4. Não tem como ser 2 mais 2, 4,5. Não existe. 2 mais 2, 4. A profecia é matéria exata. Não são matérias humanas, são matérias exatas. E por isso é fascinante. Porque é como um quebra-cabeça, as peças se encaixam. Então isso tudo surgiu em 1988, quando eu era ajudante de um grande pastor do Brasil, chamado Alcides Campo Longo. Ele era o pregador, eu era auxiliar dele. E ele fazia o quê? Pregava profecias. Então isso foi me apaixonando. E quando ele aposentou e eu continuei, eu montei uma série sobre profecias. A série chama Apocalipse, a Resposta. Depois um outro chamado O Grande Conflito. E por aí outras séries mais, já são 5 séries com foco na profecia. E está escrito em Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Pastor, uma última mensagem para quem está assistindo esse vídeo agora, no YouTube ou qualquer que seja o canal, que demonstrou interesse em saber mais sobre Deus, em aprender mais sobre a Bíblia. Que palavra o senhor tem para essa pessoa que agora se motivou e o Espírito Santo está tocando no coração dela? Bom, você que acompanha essa mensagem por internet, ou DVD, ou numa igreja, não importa, você é bem-vindo. Eu quero que você saiba o seguinte: Jesus ama você, do jeito que você é. Você é especial para Jesus. Nunca esqueça disso. E Deus tem um plano para você. Então, o que eu quero dizer para você é muito simples. Tome uma decisão agora de estudar mais a Bíblia, de conhecer mais a palavra de Deus. Entre em contato com a Igreja Adventista e adquira os nossos materiais em DVDs. Procure conhecer melhor as profecias do Apocalipse. Você vai conhecer o personagem central do Apocalipse, que é Jesus. E a sua vida, com certeza, será muito mais feliz
e muito mais abençoada. Deus abençoe você, seja bem-vindo, a paz do Senhor, um abraço e prepare-se, porque breve Jesus voltará.